Olá, eu sou o Dom, bem-vindo a mais uma leitura diária. Esses dias eu não postei gravação aqui porque nós estávamos decidindo um novo livro para leitura, visto que nós vamos voltar com o Clube do Livro. Então será feita a leitura semanalmente e na sexta-feira a gente vai se reunir para falar sobre a leitura, os pontos principais, as opiniões individuais para crescimento coletivo e individual. Beleza? O livro escolhido para essa nova fase do Clube do Livro se chama A Vida Intelectual. É esse livro aqui. E hoje, na leitura, eu vou fazer só a leitura do prefácio, tá? Então vamos lá. Prefácio à edição brasileira. A miséria mental da igreja contemporânea torna-se até difícil para o leitor leigo conceber o que possa ter sido o renascimento filosófico e literário do catolicismo na primeira metade do século XX, quando dificilmente se poderia encontrar em quaisquer outras correntes de pensamento personagens da estatura intelectual de Etienne Gilson, Jacques Maritain, André Marque, Maurice Blondel, Pierre Bontang, Charles Peguy, T.S. Eliot, John Senior, George Bernanos, Paul Claudel, J.K. Chesterton, Giovanni Papini, François Mauriac e tantos outros, incluindo, como veremos em seguida, o nosso querido Padre Sertilanges. Embora nem todos esses autores se filiem à corrente tomista ou neotomista, é inegável que o tiro de largada dessa vasta, emocionante aventura espiritual foi desferido pelo Papa Leão XIII, quando, em 1879, na encíclica Aeterni Patris, exortou os teólogos e intelectuais católicos a desprender-se das modas filosóficas e voltar à meditação dos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Também é difícil para o leitor de hoje conceber o quanto o pensamento dominante nos seminários e na alta hierarquia clerical havia se afastado dos ensinamentos tradicionais da Igreja desde o início da modernidade. Só para dar um exemplo, durante todo o século XVIII, o ensino nos seminários franceses esteve baseado sobretudo em René Descartes, cujo idealismo subjetivo era radicalmente incompatível com a revelação cristã. Leão XIII não fez com que todos os pensadores católicos se tornassem tomistas, mas, recolocando as doutrinas de Santo Tomás na ordem do dia, operou um vertiginoso upgrade no pensamento católico, obrigando-o a confrontar-se com as mais profundas e espetaculares descobertas do doutor Angélico. Entre os beneficiários dessa grande virada, que optaram pela fidelidade estrita de Santo Tomás, encontrou-se o padre Antonin Dalmacis Sertilanges, nascido na cidade francesa de Clermont-Ferrand e morto aos 84 anos em Salange, que em 1893 viria mesmo a fundar a Revue Thomiste, para difundir o pensamento do mestre Akhenaten entre os clérigos e leigos. Sertilanges tornou-se repentinamente famoso em 1917, com o livro La Vie Héroïque, inflamada defesa das propostas de paz do Papa Bento XV. Ao tornar-se professor de filosofia moral no Institut Catholique de Paris, o padre deu início a uma vasta produção literária dedicada, sobretudo, à explicação em profundidade dos ensinamentos de Santo Tomás,
mas também a análise de grandes problemas da cultura contemporânea à luz da doutrina católica. No meu entender, suas obras maiores são o longo estudo em 2 volumes, Saint Thomas de Aquin, publicado pela Félix Alcan de 1910, e Le Christianisme et les Philosophies, também em 2 volumes, publicados entre 1939 e 1941. Ele escreveu também valiosos estudos monográficos sobre as filosofias de Blaise Pascal, Henri Bergson e Claude Bernard, além de obras pedagógicas sobre a moralidade na arte, a oratória cristã e vários problemas da vida contemporânea. Nesta última série, inclui-se a pequena obra La Vie Intellectuelle, de 1921. É até difícil para mim explicar a influência que esse livro teve na minha vida. O mínimo que posso dizer é que ele decidiu o curso da minha vocação. Ao lê-lo, já nem lembro quantas décadas atrás percebi com horror que os princípios mais básicos e incontornáveis da vida intelectual haviam desaparecido completamente da consciência nacional, ocasionando a usurpação de praticamente todos os postos da alta cultura e da educação por charlatães, tagarelas e carreiristas desprezíveis, que nada tinham a oferecer às jovens gerações senão uma caricatura horrenda da inteligência, da ciência e das artes. Percorrendo as páginas desse livro, eu me lembrava do alto conceito que da sua missão de escritores haviam tido muitos autores brasileiros, como Lima Barreto, Graciliano Ramos, Otávio de Faria e tantos outros. Tudo isso havia se perdido, e era ridículo esperar que, sem a reconquista da inteligência, tomada na sua mais alta expressão, fosse possível atacar com proveito quaisquer problemas práticos da vida social e econômica brasileira. Seria como esperar que um homem imbecilizado pelo vício das drogas restaurasse a sua vida normal primeiro para tornar-se inteligente depois. A expressão colocar o carro adiante dos bois não descreve corretamente a loucura dessa expectativa. O que aparecia nos debates públicos brasileiros com seu praticismo imediatista era a esperança de que o carro saísse correndo no encalço dos bois para atrelá-los a si mesmo. Também me ocorria durante essa leitura a evocação do soneto de Rainer Maria Rilke, Torso Arcaico de Apolo, na tradução de Manuel Bandeira, em que a contemplação da beleza e harmonia perfeitas no corpo do deus grego impunha ao observador, de repente, a consciência do seu dever de mudar o rumo da sua vida e buscar a perfeição. Era isso que esse maravilhoso livro nos convidava. Todos os meus esforços literários e pedagógicos das 3 últimas décadas provam que não consegui resistir ao seu apelo. Olavo de Carvalho, Richmond. Novembro de 2018. Prefácio à 3ª edição. Será um bom momento para reeditar um escrito como este? Quando o universo está em chamas, será oportuno lançar na fornalha páginas para serem consumidas em vez de formar uma equipe e ajudar a bombear água? Pobres de nós! De qualquer maneira sentimos uma esmagadora impotência. Mas se o presente é penoso e desconcertante, não devemos, no meio de tudo isso, preocuparmos-nos com o futuro? O futuro depende de Deus e de nós, mas numa certa ordem. Não depende principalmente da força, mas do pensamento. Depois de atrozes demolições, será necessário reconstruir. Todos os elementos da civilização têm que ser retomados. Arquitetos aventureiros vão nos propor projetos. Alguns já estão sendo anunciados com alarde. Os planos de nossos mestres de obras
terão a amplitude, a harmonia e a solidez necessárias? Deus o queira. Em todo o caso, haverá muito trabalho para a reflexão. Há futuro para o conhecimento em todas as formas de que ele se reveste em nossas complexas civilizações, sejam elas antigas, sejam mais recentes. O pensamento católico não terá o direito de abster-se, os outros também não. Para todos os homens de boa vontade, a tarefa será imensa. Persuadido de que detém a verdade essencial que lhe foi confiada pelo Cristo, o católico tem mais responsabilidade que meios, verificar seus métodos, mais responsabilidade que qualquer outro, e a fim de assumi-la, tem que reunir todos os seus meios, verificar seus métodos e exercitar seu coração pela meditação de suas possibilidades e de seus deveres. Este livro não tem como objetivo senão ajudá-lo nessa tarefa. Como nos tempos mais tranquilos e, entretanto, também carentes, ele será facilmente animado pelo leitor com uma chama nova provinda de sua própria consciência. Por si só, um texto não é nada, como uma viagem não é nada em si mesma. É preciso uma alma que reúna os valores desta e as frases daquele, fazendo-os brilhar ao contato dessa luz misteriosa, que se chama verdade ou que leva o nome de beleza. O efeito de um livro depende de cada um de nós. Seu último estágio não é o objeto impresso que sai da editora, mas o verbo mental que o próprio leitor produz. Perante os desafios dos acontecimentos e na aflição atual, mais do que nunca, depois de uma paz que nos custou tão caro e que se estende sobre tantas ruínas. Confiamos que as ideias aqui expostas sobre a vida intelectual encontrarão em nossos jovens uma compreensão renovada e uma eficácia superior. Eis porque reeditamos este trabalho. Sabemos que será difundido em outros lugares, bem distantes de onde foi gerado. E alegra-nos pensar que, tornando-se amanhã a necessidade tão universal quanto é hoje o caos, nosso humilde esforço poderá unir-se ao dos melhores, na atmosfera comum, renovada e nos dois mundos. A. D. Sertilanges, membro do Instituto 1944. Prefácio à segunda edição. O pequeno escrito reeditado agora já teve várias reimpressões. Data de 1920. Ainda não o tinha relido. Perguntei-me, ao lançar-lhe um novo olhar e com uma experiência 15 anos mais velha, se reconheceria nele o meu pensamento. Encontrei-o integralmente, exceto em algumas nuances que não deixarei de ajustar na revisão que agora inicio. A razão disso é que estas páginas, na verdade, não têm data. Saíram do que há de mais profundo em mim. Já viviam dentro de mim há um quarto de século, quando vieram à luz. Escrevi-as como quem exprime suas convicções essenciais e deixa falar o coração. O que me dá a confiança de que elas são de proveito é com toda a certeza sua grande difusão, mas é sobretudo o testemunho de inumeráveis cartas. Umas me agradecendo pela ajuda técnica que oferecia aos trabalhadores do espírito, outras pelo calor que diziam que comunicaram às almas jovens ou viris, a maioria pelo que parecia ao leitor a mais preciosa das revelações, e da atmosfera espiritual adequada ao desabrochar do pensador, a sua elevação, a seu progresso, a sua inspiração, a sua obra. Isso é de fato o principal. O Espírito tudo rege. É ele que começa, faz, persevera e conclui. Com ele preside cada aquisição, cada criação, dirige o trabalho mais secreto e mais exigente que o trabalhador opera sobre si mesmo ao longo de toda a sua trajetória.
Creio que não cansarei o leitor insistindo uma vez mais sobre o todo da vocação de pensador ou de orador, de escritor ou de apóstolo. É de fato a questão fundamental e também a questão de fundo, e por conseguinte o segredo do bom êxito. Você quer produzir uma obra intelectual? Comece criando em si mesmo uma zona de silêncio, um hábito de recolhimento, uma vontade de despojamento, de desapego, que o torne inteiramente disponível para essa obra. Adquire esse estado de alma, isento do peso do desejo e da vontade própria, que é o estado da graça do intelectual. Sem isso, você não fará nada, em todo caso, não fará nada de valor. O intelectual não é filho de si mesmo, é filho da ideia, da verdade eterna, do verbo criador e animador imanente à sua criação. Quando pensa bem, o pensador segue os caminhos de Deus, não segue sua própria quimera. Quando investiga e se debate no esforço da busca, é Jacó lutando com um anjo e forte contra a Deus. Não é natural, nessas condições, que o homem vocacionado abandone e esqueça deliberadamente o homem profano, que rejeite tudo que a ele concerne, sua superficialidade, sua inconsciência, sua preguiça, suas ambições terrenas, seus desejos orgulhosos e sensuais, a inconsistência de sua vontade ou a impaciência desordenada de seus desejos, suas complacências e suas antipatias, seus humores amargos ou seu conformismo, todo o inumerável cortejo dos impedimenta que obstruem o caminho da verdade e impedem sua conquista? O temor de Deus é o começo da sabedoria, diz a Escritura. Esse temor filial não é no fundo senão o receio de si mesmo. No domínio intelectual, podemos dizer que ele é uma atenção livre de qualquer preocupação inferior e uma fidelidade constantemente cautelosa para não decair. Um intelectual deve estar sempre numa boa disposição para pensar, ou seja, para receber uma parte da verdade que flui no mundo e que lhe foi preparada, nesta ou naquela curva desse rio, pela providência. O espírito passa e não volta atrás. Feliz quem está preparado para não perder, e mesmo para provocar e aproveitar o miraculoso encontro. Toda obra intelectual começa pelo êxtase. Somente depois se exerce o talento do ordenador, a técnica dos encadeamentos, das relações, da construção. Ora, o que é o êxtase senão uma saída para longe de si mesmo? Um esquecimento de viver em si para que viva no pensamento e no coração o objeto da nossa inquietação? Também a memória participa desse dom. Há uma memória baixa, memória de papagaio, não de inventor. Essa causa obstrução, fechando os caminhos do pensamento com palavras e fórmulas prontas. Mas há uma memória aberta em todos os sentidos e em estado de perpétua descoberta. Em seu conteúdo não há nada de pronto. Suas aquisições são sementes do futuro. Seus oráculos são promessas. Ora, essa memória é também estática. Funciona em contato com as fontes de inspiração. Não se compraz de forma alguma em si mesma. O que ela contém é ainda intuição, sob o nome de lembrança, e o eu em que ela se hospeda entrega-se através dela, a exaltante verdade tanto quanto o faz na investigação. O que é verdadeiro nas aquisições e realizações já era verdadeiro no chamado, no início da trajetória. Depois das hesitações da adolescência frequentemente angustiada e perplexa, foi preciso chegar à descoberta de si, à percepção desse impulso secreto que visa em nós
Não sei que resultado distante que a consciência ignora. Você acha que isso é simples? A escuta de si mesmo é uma fórmula que equivale à escuta de Deus. É no pensamento criativo que habita nosso ser verdadeiro e nosso eu na sua forma autêntica. Ora, essa verdade de nossa eternidade, que domina nosso presente e augura nosso futuro, só nos é revelado no silêncio da nossa alma, silêncio dos vãos pensamentos que levam ao divertimento, pueril e dissipador, silêncio dos ruídos atraentes que as paixões desordenadas estão sempre produzindo. A vocação pede o assentimento, que, num esforço único para sair de si, escuta e assente. Será também assim para a escolha dos meios de realização, da definição de seu gênero de vida, de suas relações, da organização do seu tempo, da partilha entre contemplação e ação, entre cultura geral e especial, entre trabalho e descanso, entre as concessões necessárias e as intransigências implacáveis, entre a concentração que fortalece e as expansões que enriquecem, entre a solidão e o contato com os gênios, com as pessoas que compartilham dos seus interesses, com a natureza e com a vida social, etc, etc. Tudo isso também só pode ser julgado com sabedoria em êxtase, junto à verdade eterna, longe do eu que cobiça e se apaixona. Por fim, o oferecimento dos resultados e sua medida, decidida lá no alto, exigirão a mesma virtude de acolhimento, o mesmo desinteresse, a mesma paz perante uma vontade que não é a nossa. Chegamos até onde podemos, e nosso poder precisa ser avaliado, para não subestimar-se por um lado ou, inversamente, exceder-se em pretensões e numa vã inflação. De onde nos vem esse julgamento, senão de um olhar fiel à verdade impessoal e da submissão a seu veredito, mesmo quando isso nos custa um esforço ou uma secreta decepção? Os grandes homens parecem-nos grandes audaciosos, no fundo, eles obedecem mais que os outros. Uma voz soberana instrui-os. É porque um instinto provindo dela aciona os que tomam, sempre corajosamente e às vezes com grande humildade, o lugar que lhes dará mais tarde a posteridade, ousando ações e arriscando invenções frequentemente em desacordo com seu meio, sendo até alvo de seus sarcasmos. Eles não têm medo, porque por mais isolados que pareçam, não se sentem sós. Tem a seu favor aquele que tudo decide afinal. Pressentem seu futuro império. Nós, que sem dúvida devemos conceber uma humildade de outra espécie, devemos, entretanto, inspirar-nos nos mesmos cumes. É a altitude que julga a pequenez. Quem não tem o sentimento das grandezas exalta-se ou abate-se facilmente, e às vezes faz ambas as coisas. É para não pensar no escaravelho gigante que a formiga acha a pulga muito pequena. É para não sentir o vento dos cumes que o caminhante demora-se languidamente nos sopés da montanha. Sempre conscientes da imensidão da verdade e da exiguidade de nossos recursos, não empreenderemos o que está além do nosso poder, e iremos até o limite do nosso poder. Ficaremos felizes, então, com o que nos for dado segundo a nossa medida. Não se trata nisso de pura mensuração. O sentido da observação é que tanto o trabalho fraco quanto o trabalho pretensioso são sempre um mau trabalho. Uma vida que intenta alto demais ou que fica num lugar muito baixo é uma vida desorientada. Uma árvore pode ter uma ramagem e uma floração medíocre ou magnífica.
Ela não as reclama nem as constrange. Sua alma vegetal expande-se pela ação da natureza geral e das influências ambientais. Nossa natureza geral é o pensamento eterno. Dele bebemos com as forças por ele mesmo emanadas e com o auxílio que ele nos dá. Deve haver harmonia entre o que recebemos como dom, inclusive a coragem, e o que podemos esperar como resultado. Haveria muito a dizer sobre essa disposição fundamental para um destino todo consagrado à vida pensante. Mencionei antes as resistências e as incompreensões que atingem os grandes, mas elas também atingem os pequenos. Como resistir-lhes sem uma pura adesão ao verdadeiro e sem esquecer-se de si mesmo? Quando desgostamos o mundo, ele se vinga, e quando é agradado, o mundo também se vinga, corrompendo. O único recurso é trabalhar longe dele, tão indiferente ao seu juízo quanto disposto a lhe ser útil. O melhor, talvez, seja que ele rechace você e obrigue-o a voltar-se para si mesmo, a crescer interiormente, a controlar-se, a aprofundar-se. Esses benefícios são favoráveis a nosso superior desinteresse, ou seja, a nosso interesse pela única coisa necessária. Talvez estejamos expostos em relação aos outros às tentações da detratação, da inveja, das críticas injustificáveis, das querelas? Temos então que recordar que tais disposições, perturbando os espíritos, lesam a verdade eterna e são incompatíveis com o seu culto. Devemos observar a esse respeito que a detração, sob certo aspecto, é mais aparente que real, e não é sem valor para a formação da opinião corrente. Enganamo-nos com frequência sobre o modo como os mestres falam uns dos outros. Criticam-se duramente, mas sabem muito bem seu mútuo valor, e fazem suas críticas sem levar isso em conta. O progresso comum necessita sempre de paz e de ajuda mútua, e é imensamente retardado pelas condutas estreitas. Diante da superioridade de alguém, só há uma atitude honrosa: amá-la, e ela se tornará assim nossa própria alegria, nossa própria fortuna. Uma fortuna diferente poderá nos tentar, a que vem de um sucesso exterior, o que hoje, a bem dizer, é bem raro, quando se trata de um verdadeiro intelectual. O público, em seu conjunto, é vulgar e só ama o que é vulgar. Os editores de Edgar Allan Poe diziam ser obrigados a pagar-lhe menos que aos outros, porque escrevia melhor do que eles. Conheci um pintor a quem Marchand dizia: deverias tomar umas aulas. É para aprender a não pintar tão bem. O homem que se dedica ao que é perfeito não entende essa linguagem, não consente por nenhum preço, sob nenhuma forma, em ser um devoto daquilo que Baudelaire chamava de zoocracia. Mas, e se essa dedicação definhasse? Mesmo desprezando o juízo dos ignorantes, não estamos expostos, em nosso íntimo, aos tolos juízos da vaidade e da puerilidade instintiva? Jamais deixa calado, jamais esconde de ti mesmo o que se pode pensar contra teu próprio pensamento, escreveu Nietzsche. Aqui não se trata mais dos incompetentes e dos curiosos, mas de nosso próprio testemunho num estado vigilante e íntegro. Quantas vezes não gostaríamos de tergiversar, de satisfazer-nos falaciosamente, de preferir-nos indevidamente? A severidade para consigo mesmo,
tão favorável à retidão dos pensamentos, à sua preservação contra os mil riscos da investigação. É um heroísmo. Como declarar-se culpado e amar a própria condenação, sem o amor desvairado por aquele que julga? Isso pode ser corrigido, é verdade, por uma fidelidade intransigente às nossas persuasões profundas e às intangíveis intuições que estão na base dos nossos esforços e também da nossa crítica. Não se constrói sobre o nada, e os retoques do artesão não afetam os fundamentos primeiros. O que foi adquirido e examinado deve ser preservado de revisões injustificadas e dos escrúpulos. E o próprio amor pela verdade que o exige é o próprio desinteresse que em nós mesmos se interessa por aquilo que nos transcende e que ainda assim escolheu vir habitar em nossa consciência. Tais avaliações são delicadas, mas são necessárias. Por nada neste mundo as altas certezas sobre as quais repousa todo o trabalho da inteligência devem ser abaladas. É mesmo necessário defender-se, em nome da mesma fidelidade, desse ótimo que foi justamente chamado de inimigo do bom. Ocorre que, ampliando o campo da pesquisa, ela se enfraquece, e também que, aprofundando-a para além de certos limites, o espírito perturba-se e o que consegue é apenas ficar perplexo. A estrela que fixamos com demasiado ardor e insistência pode, por isso mesmo, piscar cada vez mais e acabar desaparecendo do céu. Disso não se conclui que não devemos nos aprofundar, e muito menos que devamos negligenciar essa larga cultura que é uma condição da profundidade em um domínio qualquer. Advirto sobre o perigo do excesso e assinalo que uma pura fidelidade à verdade, sem paixão pessoal, sem frenesi, é o que caracteriza essa profundidade. Existe ainda outra defesa contra a precipitação nos julgamentos e na elaboração dos trabalhos. Ninguém se deixa ofuscar, quando ama a verdade, por uma ideia brilhante aureolada por banalidades. Não se realiza uma obra a esse preço. Acontece também ao medíocre encontrar uma ideia, como um diamante puro ou uma pérola. O que é difícil é lapidar a ideia, e, sobretudo, incrustá-la em uma joia de verdade que será a verdadeira criação. Dentre os leitores apressados de uma obra, disse Ramon Fernandes em uma espirituosa fórmula, incluiria de bom grado o autor dessa obra. Muito bem, mas de onde vem essa pressa negligente que absolve de antemão um leitor menos interessado e menos responsável? Ela será evitada se nos consagrarmos mais profundamente à verdade apenas. Não se deve também abordar um tema particular que se quer desenvolver sem ser explorado seus antecedentes e suas relações. Ser múltiplo por um largo tempo é condição para ser um com riqueza. A unidade do começo é vazia. Sente-se isso quando se cultua a alta e misteriosa verdade. Se o indivíduo não utiliza então tudo aquilo que aprendeu, há no que ele diz uma secreta ressonância, e a confiança recompensa essa plenitude. É um grande segredo saber fazer uma ideia irradiar graças às camadas que nela subjazem numa noite crepuscular. E é outro segredo conservar-lhe, apesar dessa irradiação, sua força de convergência. Ameaça-nos o fracasso ou é ele experimentado? É o momento de refugiar-se no culto imutável, incondicionado que inspirou o trabalho. Meu cérebro tornou-se para mim um refúgio, escreveu Charles Bonnet. Acima do cérebro está aquele a quem é consagrado o refúgio, então é particularmente seguro. Mesmo ao preço da dor,
A criação é uma alegria. É mais do que a criação, a veneração pela ideia de que ela procede. Ademais, como observava Foucault, é com os remanescentes que se ganham as batalhas. Você fracassou nisto, o que o prepara para vencer naquilo, para vencer simplesmente o que é garantido para qualquer um que se tenha valor e se esforce. Quero assinalar um último efeito da alta submissão de que acabo de fazer o elogio. Ela limita nossas pretensões, não apenas pessoais, mas humanas. Nem tudo pode a razão. Sua realização última, segundo Pascal, consiste em constatar os seus limites, e ela só faz quando entregou-se à primeira lei, que é não sua própria verdade, considerada como propriedade ou como conquista, mas a verdade impessoal e eterna. Aqui não há limitação para a honra, pelo simples fato de se ter renunciado à presunção. O mistério recompensa. A fé que se sobrepõe à investigação alça o espírito a amplidões que ele jamais conheceria por si mesmo. E a iluminação do seu próprio terreno é o prêmio daquele a quem os astros distantes obrigam a erguer os olhos para o céu. A razão ambiciona somente um mundo, a fé dá-lhe a imensidão. Não quero prolongar esse discurso, ele será necessariamente reencontrado, pois seu objetivo é indicar onde está o todo. Deste todo, defendi os direitos como uma insuficiência de que tenho plena consciência e pela qual peço desculpas. Faço votos de que minhas sugestões sobre ele, por débeis que sejam, contribuam para conduzir a ele melhores panegiristas, mais ardentes servidores. Sertilanges, dezembro de 1934. Prefácio. Encontramos entre as obras de São Tomás uma carta a um certo Frei João, em que são enumerados 16 preceitos para adquirir o tesouro da ciência. Essa carta, autêntica ou não, merece ser estudada em si mesma. Ela não tem preço, suas frases deveriam ser todas impressas no íntimo do pensador cristão. Acabamos de publicá-la uma vez mais ao final das orações do mesmo doutor, nas quais se condensa seu pensamento religioso e se deixa entrever sua alma. Pensamentos primeiro em comentar os 16 preceitos, extraindo deles tudo aquilo que pode ser útil, recordar aos homens de estudo atuais. Na prática, esse procedimento pareceu-nos um pouco limitado. Preferimos proceder com mais liberdade, mas a substância deste pequeno volume não deixa de ser totalmente tomista. Encontra-se nele o que os 16 preceitos e em outros lugares o mestre sugere em relação à conduta do espírito. Este opúsculo não tem a pretensão de substituir as fontes e faz referência a muitas delas. O autor não esqueceu, como sem dúvida muitos outros não esqueceram, o entusiasmo dos seus 20 anos, quando o padre Gratry estimulava nele o fervor do saber. Numa época que tanto necessita de luz, devemos recordar com frequência as condições que permitem adquirir a luz e preparar sua difusão através de obras. Não trataremos aqui da produção em si mesma. Ela será o assunto de outro trabalho, mas o espírito age de maneira semelhante quando procura enriquecer-se e quando faz uma prudente despesa. Como diremos adiante que a despesa é nesse caso um dos meios de aquisição, não podemos duvidar da identidade dos princípios que, tanto numa quanto na outra, tornam-se nossa atividade intelectual fecunda. É uma razão para ter a esperança de ser útil a todos. Chandolin, 15 de agosto de 1920.